Boa tarde, ação e reação no ar, ao vivo pela sua TV Com. Nós hoje temos a honra de receber aqui no nosso programa duas grandes figuras da nossa cidade, o advogado Écio Lescreck e o vereador e presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana. Senhores, boa tarde. Diante da grande condição de vocês dois aqui, o apresentador hoje vai ser um telespectador. Vocês vão fazer o programa sozinho. Doutor Écio, prazer em conhecê-lo pessoalmente. E eu gostaria de dar uma boa tarde para o senhor. Bem-vindo. Que o senhor gostaria de fazer a sua introdução, aí a gente embarca nos outros temas. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a você, Guto, boa tarde o vereador Ademir Pestana, boa tarde a você, telespectador que nos acompanha. Eu que tenho a honra de estar aqui presente, já tivemos aqui em outros programas, mas é um programa aqui, que era o Seu Bairro na TV há algum tempo atrás, e estou aqui à disposição para participar de uma conversa tão agradável e tão honrosa que tenho hoje de estar de novo nesta casa. Doutor Elcio, que trouxe aí quantos livros? 2? Não, A gente, no decorrer do programa, falaremos desses 2 livros, mas só pode mostrar um deles, só para o mais recente. No mês de julho agora, lancei o 3º livro, Mistérios do Arco-Íris. E gostaria, inclusive, de presentear ao Ademir e a você também, Guto, bom, hein? O Mistério do Arco-Íris para um e o Sol das Palavras, que foi um outro que eu editei há 2 anos atrás. Depois a gente vai sortear quem fica com quem aqui. Qualquer um dos dois, para mim. E no curso do programa mencionarei algumas passagens do nosso livro. Ademir Pestana, vereador, muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês, com o Écio Lescreck, um grande advogado, jurista, militante dos meios políticos, e boa tarde também a você, Guto, aos telespectadores, né? Nesse dia de hoje, o dia do cardiologista também, né? Que se comemora o dia do cardiologista. Enfim, uma boa tarde a todos e estamos aí à disposição e para que a gente faça aí um embate das rotinas da nossa cidade, né? Enfim, aquilo que as pessoas querem ouvir e discutir opiniões. Muito bem. Doutor Écio, o senhor gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, da sua rica história. O senhor é um PMDBista histórico. O senhor vem lá da década, ajudou também a reimplantar a autonomia em Santos, participou daquela bonita história, e de lá para cá militando só no PMDB. Foi assim. Eu tinha um modesto escritório de advocacia e defendia os trabalhos portuários. Num determinado momento da nossa vida, eu tive um encontro com o ex-prefeito Oswaldo Justo, que naquela época estava afastado da política. E junto, e mais alguns, compramos um imóvel e montamos um escritório de advocacia, então, maior. Nesse momento, o Justo estava afastado da política. Ele havia sido eleito vice-prefeito junto com o Esmeraldo Tarquínio, o Esmeraldo foi cassado, fizeram gestões para que o Justo assumisse, mas o Justo se recusou, dizendo que cassação não estava previsto na legislação eleitoral, que era um ato arbitrário, ato ditatorial. Ele pegou e renunciou ao cargo. Quando ele entregou a carta de renúncia ao presidente da Câmara, 2 horas depois ele foi preso. Aliás, um ato de extrema coragem e lealdade do ex-prefeito Oswaldo Justo. Depois ele foi solto e tal, e ficou só no escritório de contabilidade dele, até que ele passou a fazer parte do nosso escritório de advocacia. E nessa época, então, ele me filiou ao antigo MDB. E logo me tornei relator da comissão de ética, tivemos um problema sério com um jornalista na época, e um vereador também. Depois a ditadura extinguiu as legendas que existiam antes, que era o MDB e a Arena, e o MDB se transformou no PMDB, eu sou um dos fundadores. Quando reivindicamos a luta pela autonomia de Santos, uma luta extraordinária, uma coisa fantástica, porque ocorreu quando o presidente da República da época, o general Figueiredo, estava nos Estados Unidos fazendo uma operação no coração, e o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, por um ato pessoal dele, até para ele se materializar, ele devolveu a autonomia para Santos. E nós corremos o mais
que era possível para registrar as candidaturas, para organizar as convenções partidárias, até o momento em que o Figueiredo voltou, e aí ele mudou tudo, foi cancelado. Desautorizou o vice-presidente dele. Aí a eleição foi adiada para o outro ano, mas ela ocorreu, e o Justo se elegeu prefeito, então, em 1984, foi a única eleição no hemisfério sul do mundo, né? Do hemisfério sul. Exatamente, naquela altura da história. E tomou posse exatamente no dia 9 de julho, que é o dia consagrado da Revolução Constitucionalista, e nós, secretários municipais, tomamos posse no dia 10 seguinte. Eu como secretário de Assuntos Jurídicos do município. Só fazendo um parênteses, doutor, para os mais jovens entenderem, Santos passou um determinado período da história sem poder eleger prefeitos e vereadores. Isso. Por ser considerado uma área de segurança nacional por conta do porto e de tudo ao redor. A partir se não me engano, foi de 1968. Foram 17 anos que sem autonomia. Se elegeu prefeito. Não poderia se eleger o prefeito nem os vereadores? Não, só os vereadores, o prefeito? sim. Os vereadores. O prefeito era indicado. Quem que fazia essa indicação? Era o governo federal. Nós tivemos intervenção, nós chamamos de interventores. Né? Tivemos vários interventores, Bandeira Brasil... General Cláudio Bandeira Brasil. E outros. Depois tivemos governos nomeados por indicação partidária. Tivemos o Carlos Caldeira Filho, do jornal Folha de São Paulo. Tivemos o Paulo Gomes Barbosa, que antecedeu o Justo, pai do nosso atual prefeito, Paulo Alexandre. Tivemos o Antônio Manuel de Carvalho, não é? Que eu estou me recordando assim, seriam esses, que vieram depois que o Esmeraldo foi cassado e o Justo renunciou. Não aceitou assumir o cargo de primeiro mandatário do município de Santos. Conquistada a autonomia, Oswaldo Justo levou uma eleição super disputada, mas foi que linda. Ele era o terceiro na ordem, era Rubens Lara. Naquela época, aquela foi a última eleição. Thelma de Souza e Justo. Naquela eleição. E não aquela permitia foi a reeleição, não é? Não havia reeleição. Aquela foi a última eleição que existiu no Brasil com a chamada sublegenda. Ou seja, cada partido podia apresentar para o cargo majoritário de prefeito, governador, porque não existia, né? 3 candidatos. O PMDB concorreu com Rubens Lara e Oswaldo Justo. E o Eduardo Castilho Salvador. E Eduardo Castilho, 3 candidatos, 3. É verdade. E o PT também com 3, e o PDS tinha o Oliva e outros candidatos, eram 11 candidatos, né? E o Justo venceu aquela eleição com 78 mil votos, 25 mil votos a mais do que o Antônio Rubens Costa de Lara, o Pezinho, o saudoso Pezinho também, meu amigo, meu companheiro de faculdade. E o Pezinho era deputado estadual. E o vice dele, que era também deputado Nelson Fabiano Sobrinho, Nelson Fabiano. Também era deputado. Foi cassado na época da ditadura, mas era deputado. Então, o Justo, ele, que nunca tinha sido deputado até então, estava fora de política há 17 anos, conseguiu vencer uma dobradinha dentro do seu próprio partido, que é o meu partido, composta essa dobradinha por 2 deputados estaduais, né? Dentro do próprio partido. Na verdade, a grande concorrência era interna dentro do partido. E eu era advogado do partido também. E aí surgiram tantas coisas, que houve denúncia de gasto excessivo na campanha do Lara, e o Del Bosco Camargo, deputado federal, que apoiava o Justo, me contratou como advogado para entrar com uma representação contra o Lara. Eu falei, mas eu não posso, eu sou advogado do próprio partido, vou representar contra o meu próprio partido. Não, então eu quero te contratar como advogado do teu escritório de advocacia. E olha, tem tanta história aí que nós ficaríamos... horas e horas. Horas e horas. Voltando agora à nossa realidade, vereador, nada melhor que a democracia, né? Não tem dúvida, não temos modelo, eu acho, né? Não é um modelo ideal, né, hoje, mas nós não temos um novo modelo que a gente poderia aplicar e aprovar, né? Então o melhor modelo hoje para a política, né, é a democracia, até a gente achar um novo caminho, né? Então eu entendo que esse modelo é o ideal. Aí eu, escutando o Écio falando, né, eu acho que até a cidade de Santos, pela própria ditadura, né, pela própria intervenção, acabou sendo prejudicada, porque Santos sempre teve uma característica de uma cidade libertária, né,
foi a primeira cidade que já aboliu a escravatura, enfim, Santos tem uma história tão grande. E naquela época, as universidades aí, o próprio governo militar, ele passava para o interior, quer dizer, ele passava para lugares com poucas contingentes habitacionais, um número baixo de moradores, e Santos foi preterido nesse momento, porque eles falavam assim, não, se nós vamos dar ainda a universidade para eles que já são revolucionários, eles vão dominar o país e tal, né? Então o Santos acabou sendo prejudicado por isso também no seu contexto, né? Isso fazendo um plus aí a história aí, o Écio conta, enfim, é interessante e apaixonante. Mas a democracia ainda é o melhor caminho que nós podemos encontrar. Aliás, Santos tinha um nível de politização da população acima da média, por isso que foi considerado também um lugar estratégico por conta do número de sindicatos, da atuação desses sindicatos. O que aconteceu no passado, uma greve na Europa, em Barcelona, né? E Santos se solidarizou com essa greve. Então eles interpretaram que Santos era a Barcelona brasileira, ficou com essa pecha. Mas não, Santos tem um perfil conservador. Tem um perfil conservador. Tanto que depois de 17 anos de intervenção no município de Santos, o candidato que foi eleito tinha um perfil conservador, que é Oswaldo Justo. Não veio um candidato, por exemplo, como o Lara, que era mais à esquerda, digamos assim, né, do que o Justo. Não. Veio um cidadão com um perfil mais conservador. E a própria ex-prefeita Thelma de Souza, que também concorreu naquela época ela mais à esquerda ainda. Ela era uma vereadora ainda, né? Quer dizer, ela não tinha assim aquela abrangência, mas mesmo assim ela teve uma votação surpreendente. Trazendo novamente para o... Quer falar? Então, estávamos saindo de um momento de controle, né, do governo federal através da ditadura, e foi um amadurecimento político, né? Essas mudanças, tanto como ele falou, o Santos sempre teve essa característica conservadora, né? E abriu um pouco quando a Thelma se elegeu prefeita de Santos, mas Santos sempre teve esses caminhos assim de não mudar muito, né? Sempre vamos votar em quem a gente conhece, em quem a gente sabe que pode ser uma pessoa que condiz com as ideias da nossa cidade. Eu gostaria agora de partir para um outro assunto, que é a sucessão na Câmara de Vereadores de Santos, em função da morte do ex-presidente, o vereador Marcos de Rossi. A presidência teve que ser preenchida e o vereador Manuel Constantino foi eleito. Eu queria que você, Ademir, fizesse um resumo, como que você encara, como é que você analisa agora essa nova conformação da Câmara, essa nova roupagem que a Câmara assume, sem a presença, a liderança do Marcos de Rossi, e aí com o Manuel Constantino, que já foi presidente da Câmara. O Manuel, que acabamos de falar, é um estilo assim mais conservador, né? Um político experiente, que todos sabem como ele se conduz em várias situações na política santista e na Câmara Municipal, né? O que houve, eu acho que há um amadurecimento dessa Câmara de Santos, né? Logo que houve o passamento do Marquinhos, né? Que era um líder, não só no voto na casa, mas era um líder natural, né? O Marcos era um procurado, procurado por todos, ele pressentia que os caminhos talvez não fosse aquele, enfim, que a oposição estava rígida demais, que não era bem assim o caminho, e fazia as pessoas se entenderem melhor para que a gente pudesse ter uma política voltada ao encontro da população. Então, ocorreu esse passamento jovem, né, do Marcos, que eu acho que o Marcos seria um candidato até natural para o pleito maior, para ser um prefeito da cidade. Eu ia fazer essa pergunta na sequência para vocês, se ele tinha já eu acho que de bastidores, credenciais para ser... eu acho que já tinha, sim, tem um conhecimento político muito acima dos outros. O Marquinhos parece que nasceu para aquilo, né, para fazer política de família. Eu acho que vem no próprio DNA. E existia, assim, nos bastidores uma conversa que ele poderia ser um vice do Paulo Alexandre na próxima. Também existia essa possibilidade, até na Câmara
em alguns momentos deixei passar isso, mas o Constantino assumiu, acho que o Constantino foi o consenso de todos, né? Você seguir aquilo que foi acertado anteriormente, né? Cumprir os compromissos, né? Então nós tínhamos um presidente que faleceu, mas um presidente que cumpria aquilo que ele determinava e aquilo que ele falava, né? Então nós não poderíamos mudar se a presidência foi dada ao PMDB. Então todos nós concordamos que a presidência fosse dada realmente ao PMDB para que desse continuidade aos acordos pré-fixados. Agora o estilo é outro, né? É um estilo mais conservador, né? Enfim, mas eu acho que não teremos problema nenhum. Eu reputo essa Câmara de Santos uma Câmara com bons vereadores, uma Câmara com uma boa evolução política, né? Debates assim saudáveis para a cidade, uma oposição forte através de alguns parlamentares, mas tudo que se some ao crescimento da cidade, o que vem acontecendo. Enfim, eu acho que a gente caminha um pouco diferente, mas no mesmo sentido que o Marcos queria, que era trabalhar para que o prefeito pudesse aplicar as suas ideias e as suas promessas de campanha e fazer uma cidade melhor. É isso que o Constantino vai fazer. O Constantino ligou para todos, né, dizendo que não iria mudar, apenas colocar o seu estilo, que é um pouco diferente do Marcos. Doutor Écio, perda do Marcos de Rossi, uma importante liderança do PMDB, né, que já havia perdido o ex-prefeito Papa, que se transferiu ao PSDB e se elegeu deputado federal. Como é que você analisa o quadro político e as lideranças do PMDB que restaram agora? Como trabalhar para se recompor? Olha, a política é interessante, é o momento, né? Então, por exemplo, quem não sabe quem foi a tia Jorge Cury, presidente do Santos, deputado, se chegar em Brasília, ficava esperando na casa dele. Nunca conseguiu se eleger prefeito de Santos. O professor Arthur Rivot, naquela época, a eleição de vice era autônoma, independente de prefeito. Então, o Antoninho Feliciano, grande prefeito de Santos, né, foi eleito, mas o vice, que era o Rivot, teve mais votos do que o candidato principal. Teve mais votos que o... E por conta disso, o Rivot teve o seu enterro político, não a sua ascensão política, porque o prefeito ficou com ciúmes, nunca tinha olhado para o Rivot como concorrente dele, e naquele momento viu que era o maior concorrente, teve mais votos que ele. Tirou até o gabinete do vice-prefeito de dentro do espaço municipal. Então, tudo é um momento. O Marcos de Rossi, na vida dele, bom, é a primeira vez que eu me dirijo ao meu companheiro Malta, depois do infausto passamento dele neste sábado. Dizer também da minha tristeza como amigo. O pai dele, o Oswaldo Carvalho de Rosa, era meu amigo do PTB, também foi presidente da Câmara. Marquinho é o jeito carinhoso, sempre nos tratamos, né? Uma capacidade extraordinária de conviver com as adversidades num clima de extrema cordialidade. Veja que ele conseguiu ser presidente da Câmara na administração do PT, presidente da Câmara na administração do Beto Mansur, que era de outro partido, presidente da Câmara no Papa, ainda quando ele não era do PMDB, e do PSDB ser presidente da Câmara, quer dizer, sempre o partido que não era o do governo. Quem consegue um negócio desse? Não. A primeira demonstração de poder que se tem um partido que está no governo é ter o comando do poder, que vai fiscalizar o seu próprio poder. Pois o Marquinhos conseguia ser o presidente de um partido que não era o do governo. Olha a capacidade desse moço de articulação. Numa das últimas entrevistas que eu ouvi o Marquinhos falar sobre a questão partidária, porque ele também era presidente do partido, e eu sou presidente de honra, fui presidente, então carrego isso. O único partido que tive na vida. Às vezes me perguntam, olha, nasci em Santos, moro em Santos até hoje. Sexo masculino, estou aqui ainda. Advogado, única profissão que tive, né? Da minha irmandade, estou lá 30 e poucos anos, cheguei aos mais altos graus. E o meu partido, o MDB, PMDB, né? E a mesma mulher, você, pelo menos, né,
Do papel não, é verdade mesmo. Minha mulher para a vida inteira. Essas coisas a gente não brinca, né? Não pode se brincar. Só tem convicções? Convicções. Então, eu quero dizer com isso que eu estou no PMDB e posso dizer que tudo que diz respeito ao meu partido diz respeito também ao meu interesse. Não pessoal, interesse pessoal, mas interesse partidário, que ajudei a fundar. O meu partido, está dizendo para o vereador Ademir agora há pouco, ele tem o vice-presidente da República, o articulador político do governo federal, a presidência da Câmara Federal, a presidência do Senado, o secretário dos portos, que é o nível de ministro, Edinho Araújo, a presidência da CODESP, que é o maior porto, o maior porto da América Latina, e a presidência do Legislativo Santista. Então, esse partido, que é o maior partido do Brasil, como pode concorrer num pleito, ficar à margem do pleito? Como? Os dois maiores índices de popularidade que os prefeitos tiveram depois da ditadura para cá foi do Justo, com 82%, e não elegeu o sucessor, que era o Delbojo. E o Papa, com mais de 70%, também não elegeu o sucessor. Mas foram dois governos do PMDB. A imagem que o PMDB fez na cidade de Santos deu a esses dois representantes do PMDB os mais altos índices de popularidade. Então o partido não poderia, nessa cidade, que teve os maiores índices de popularidade, venha uma eleição e não ter candidato. E o Marcos de Rossi seria o virtual candidato, na sua opinião? Aí, veja, o Marcos, muita propriedade, disse o seguinte, nós temos que ver se o partido tem alguém com viabilidade eleitoral, né? Ou seja, bom de urna. Viabilidade eleitoral, diante de um quadro político que se tem no momento, porque eu disse no início, a política é o momento, né? Então, se não for o caso, e hoje não é o caso, ainda não é o caso, né? Mas a política muda muito. Ulisses dizia, olha para umas nuvens, parece uma girafa, daqui a 5 minutos é um elefante, daqui a pouco é um tubarão, daqui a pouco não vai ter mais nuvem nenhuma, porque já é de noite, você não vê mais nada. Então muda muito rapidamente. Na política, então, é assim, dizia o Dr. Luiz Guimarães. Então pode mudar muito, mudou agora, com essa perda, essa liderança do Marquinhos, mas no momento ele dizia, se nós não tivermos condição de apresentar à nossa comunidade alguém que honre as tradições, a história do nosso partido, temos que nos compor com o governo que aí está, porque fazemos parte do governo, apoiamos os projetos do governo. Isso é natural que seja, não é? Natural que seja. É a segunda maior bancada, a presidência do Legislativo, como disse o vereador Ademir, com muita propriedade, continua nas mãos do PMDB. O Constantino é um homem maravilhoso, passou por dramas familiares terríveis, com perda de seus familiares mais íntimos recentemente, mas tem larga experiência. Ele foi meu tesoureiro quando eu era presidente do partido. E tem uma passagem do Constantino, mas uma passagem como se estivesse desvendando assim a cortina da história da política de Santos. Se você me permite, eu vou te contar. Por favor. O Ademir vai ficar impressionado com isso. Eu era presidente do partido, o Justo era prefeito de Santos. E o falecido Rivaldo Justo, irmão do Justo, era vereador e queria ser presidente da Câmara. Mas Justo não queria que ele fosse. Porque o Justo dizia, não é possível, eu sou prefeito, o Emílio é deputado estadual, né? O meu cunhado, o Hélio Nascimento, é presidente da CODESP. O Carlos Alberto Justo é presidente da Prodesan. O meu irmão é vereador, vai ser presidente da Câmara, então essa cidade é da família Justo. Não está errado isso, vou ter dificuldade em lidar com o Legislativo e tal. Mas o Rivaldo queria. E foi falar com a dona Maria, que é a mãe do Justo. E a mãe do Justo impôs a ele, o Justo, Oswaldo, ou ele é presidente, não falo mais contigo. Aí para não, digamos assim, magoar a família e a mãe, o Justo então falou, então eu vou encampar a candidatura do meu irmão à presidência do Legislativo. Reuniu lá no apartamento dele, lá no Canal 2, os vereadores que iriam dar vitória no dia seguinte, que era um domingo de manhã, na eleição da mesa da Câmara, né? E eu estava lá cumprindo o partido, articulando, porque o outro candidato também era do meu partido, era Noé de Carvalho. O outro que postulava também a presidência do Legislativo também era do meu partido. Então, partidariamente, tanto o Rivaldo como o Noé de Carvalho, ambos satisfariam, porque eram do meu partido. PMDB. Então, o Oliva estava comigo, o vereador Fernando Oliva, negociando, conversando sobre a composição de comissões na Câmara. Comissões. Então, nessa altura, o Constantino, que tinha brigado com o Justo, porque o Justo ele tinha indicado o Maia para ser secretário de obras, e depois de um determinado tempo, o Maia não pôde mais ser secretário de obras.
E o Constantino ficou muito triste com isso, rompeu com o Justo. E o Justo rompeu com o Constantino. Mas, no dia da votação, Constantino se dirigiu a mim e falou: doutor Écio, o senhor é presidente do partido, eu sou seu tesoureiro, o Justo está magoado comigo, e eu estou magoado com ele também, mas eu queria que, independente disso, que o senhor dissesse para ele estava lá no gabinete, Justo, dissesse a ele que o meu voto está à disposição dele. Que independentemente dessa briga, dessa rusga, ele iria apoiar o... Nesse momento, o Oliva estava conversando comigo, vinha passando o Jaiminho. O Jaiminho chegou a ser presidente da CAPEP, da época e tal, era já falecido, Jaime Silveira. E eu disse a ele: olha, eu estou com dificuldade de falar com o Justo, você pode fazer um favor para mim, Jaiminho? Por favor, você vai lá, bate na porta do Justo. Ele não vai querer ter, mas você fala que está me amando. Aí ele bateu lá, foi lá e conversou. Aí o Jaiminho foi lá e falou, o Justo falou assim: o que você quer aqui? O Justo, aquele durão, né? Eu disse: não, eu estou com o doutor, o que o doutor Écio quer? Ele falou que o vereador Constantino disse que, apesar de estar brigado consigo, tal, que o voto dele está à disposição, sua disposição, para eleger o seu irmão lá na presidente da Câmara. O Justo estava em conversa com o Castilho Salvador, que era o líder, e disse a ele: Castilho, quantos votos nós temos? Nós temos 14 votos. 14 votos. Aí o Justo falou um palavrão para o Jaiminho: vai falar para o Constantino isso, tal. O Jaiminho, ao invés de ele voltar a falar comigo, ele foi falar com foi direto ao Manuel Constantino. Houve eleição, perdemos por um voto. Se o Jaiminho viesse falar comigo, mesmo que com aquela mensagem, eu ia mudar a mensagem de Constantino: olha, o Justo achou que você praticou um ato de grandeza, de desprendimento, que apesar de estar brigado com ele e tal, que ele está contando, ganharia por um voto. Aí eu ia dizer: Justo, está vendo? Esse voto que você deu a vitória foi aquele que você mandou para outro lugar, né? Então, e o Justo perdeu a presidente da Câmara com o irmão dele. Coisa que um político extraordinário, um maior administrador que eu conheci na testa da Prefeitura de Santos, por uma bobagem, uma questão de menor importância, né, por o fígado falou mais do que a razão, né, acaba perdendo com o irmão. Né? Justamente isso ocorreu com o voto do Manuel Constantino, meu grande amigo, adoro o Constantino. Então, mas aí, quem seria, o Marcelo seria o virtual candidato do PMDB, ou você acha que existem outros nomes que podem também concorrer à prefeitura, mas o senhor vai responder isso aí depois do nosso break, tá bom? Ação e Reação volta já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Ação e reação desta sexta-feira, 14 de agosto, está de volta no segundo bloco. Eu preciso falar dos apoiadores do nosso programa. Ozan, plano de assistência familiar, é Ozan, www.ozan.com.br ou, se você preferir, 3228-8000. Você liga e fala com as nossas atendentes, tira suas dúvidas e com certeza vai optar pelo melhor plano de assistência familiar da região. Ozan, www.com.br. Agora, aquela hora de sempre, aquela hora que eu sou obrigado a... É a hora do almoço. Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. Olha quanta coisa gostosa. Já almoçaram, senhores, ou não? Não almoçamos ainda. Então, né? Olha só que beleza. Para abrir o apetite. Restaurante Boqueirão Express Grill, ali na rua Lobo Viana 89, em frente ao Supercentro Comercial do Boqueirão, do lado da Unisanta. As maiores delícias da culinária à disposição. Tudo muito gostoso. Boqueirão Express Grill. Eu falo agora em nome do Incatep, www.grupoincatep.com.br, o melhor instituto de capacitação portuária da região e do Brasil. Aí você está vendo imagens de um simulador no qual o trabalhador tem todas as situações propostas de um cenário do trabalho portuário. E aí ele tem uma capacitação muito mais cirúrgica, digamos assim, muito mais precisa para depois ir para a prática no porto. É o melhor instituto de capacitação portuária do Brasil. Incatep, www.grupoincatep.com.br. Nós estamos de volta agora com o segundo bloco do Ação e Reação, que hoje traz a presença do Écio Lescrec, presidente de honra do PMDB, entre outros cargos que já ocupou, né, Écio? É verdade. A gente fala presidente de honra porque todos que foram, né, não são mais. Então é uma denominação, nomenclatura para prestigiar alguém que um dia, né, no passado, ficou com a responsabilidade de conduzir os destinos deste que é o maior partido do Brasil. Eu estava falando do Marquinhos, realmente a ausência dele, assim, inesperada, traz um vácuo político dentro do nosso partido, da cidade inteira, porque entendia eu e muitos companheiros que ele realmente tinha condições de articular o processo sucessório do nosso município, com toda a condição, com toda a capacidade que ele tinha. Num primeiro momento, se nós não tivéssemos alguém que pudesse representar o partido com a sua história, com a sua tradição, num pleito, não para ganhar ou para perder, mas para disputar com condições de vitória, não só correr por correr, né? Ou, na segunda hipótese, então ficaríamos à mercê, do apoio que temos dado, o partido tem dado ao Paulo Alexandre, esse rapaz que vem trabalhando muito para a cidade de Santos, não é? O exemplo disso é que, em recente pesquisa, ele também teve índice de popularidade, o maior dos prefeitos aqui da Baixada Santista, sendo um moço com muito vigor, muita energia, e filho também de um grande amigo meu, do Paulo Gomes Barbosa. Então, a situação da sucessão fica assim estabelecida. O nosso partido vai ter também que eleger o seu presidente, já que o Marquinhos também era o presidente do partido. A Câmara já resolveu, a contento, dentro do esquema que o vereador Ademir Pestana colocou.
E no aspecto sucessório, então, ficaríamos na expectativa do que vier a acontecer, mas sempre plantando, porque ninguém pode colher sem plantar. Se você plantar, tem a opção de colher ou não, mas se não plantar, não vai colher nunca. Então, o PMDB deve continuar o seu trabalho, ajudar o Paulo Alexandre a administrar esta cidade, que não é fácil, tem inúmeras obras por aí, num ano de dificuldade, num ano de recessão econômica, num ano de muitas dificuldades, né? Então, acho que o caminho, como disse o vereador Pestana, seria esse mesmo. O Constantino na presidência do Legislativo, o PMDB auxiliando o prefeito a cumprir o seu desiderato e honrar o cargo que tem, para que a nossa cidade seja, como tem sido sempre, uma das melhores qualidades de vida das cidades de até 500 mil, 600 mil habitantes, que não é fácil, hein? Não é fácil. Uma cidade que recebe, na época de temporada, 1 milhão e meio de pessoas. Vereador, a melhor opção, na sua opinião, é uma dobradinha com o PMDB e o PMDB encabeçando uma chapa de vice? Eu acho que é uma opção muito válida, né? Porque o PSDB tem a maior bancada e o PMDB a segunda maior bancada, né? Se nós formos representar por representantes na casa, seria automaticamente isso, né? Mas às vezes na prática isso não ocorre. Mas isso depende das negociações, né? Os partidos, o próprio PMDB aí vai ter que se eleger o seu novo presidente, né? O PSDB tem sido um partido aberto, muito procurado por outros parlamentares também, que querem migrar para o próprio PSDB, pela seu governo atual, pelos projetos. Você poderia dizer quem são ou não? Não, por exemplo, o próprio Boquinha, que era do PMDB, migrou para o PSDB e acabou até sendo prejudicado agora, que não pôde se eleger na vacância do Marcos, né? Então acabou indo uma outra pessoa da coligação. Já foi definido também, não vai ser o Dionísio Aguiar, o Boquinha, que vai... Não, já tomou posse o Daniel, né? Ele já assumiu sobre uma liminar. O Écio está aí, ele pode até dizer quando se tem uma liminar, mas se abre também uma discussão, não se encerra aí. Mas como essas coisas aí têm sido sempre se mantida em primeira instância, sempre o primeiro entendimento, e por determinação já de alguns julgados por súmula já existente no país, de que o cargo é do partido, eu acho difícil reverter essa situação. Mas é isso aí, o PSDB é um partido aberto hoje, né? O prefeito pede o apoio de todos, ele entende que governar é isso, precisa ter o apoio de todas as bases, né? Não que não tenha assim, oposição, a oposição sempre vai existir, mas com o trabalho, com as respostas, né? Então, você vê tantas obras acontecendo na nossa cidade, enfim, para o próximo ano aí o Hospital dos Estivadores, que surge, que foi um prédio comprado no governo do PMDB, pelo Papa. O importante é isso, o importante é que o perfil traçado lá atrás, desde que o Beto Mansur assumiu e se fez um plano de governo para a nossa cidade, da qual o Papa foi um dos secretários que atuou muito sobre isso, essas coisas não vêm mudando. Então ficou o Papa 8 anos, né? Agora veio o Paulo Alexandre, dando continuidade a esse planejamento da cidade, né? Alegra Centro, Santos Novos Tempos, ciclovia, saúde, enfim, eu acho que a cidade consegue crescer de uma forma mais objetiva dessa maneira, porque às vezes você perde para uma oposição que quer mudar tudo, né? Não queremos mais isso, agora é assim, isso não é bom para a cidade, eu acho que esse tempo já passou. Então, esse planejamento feito no passado foi seguido pelo próprio Papa, que quando era do governo Beto Mansur, e o próprio Alexandre continua com esse planejamento, acrescentando alguns novos, né? E assim a gente consegue caminhar. Então, para uma cidade como a nossa, mas não é uma cidade barata de se viver, né? Mas também onde você tem uma das melhores qualidades de vida, não pode ser barato. Mas uma cidade maravilhosa, uma cidade bem representada, enfim, uma cidade de conhecimento político, de maturidade,
leva ao que a gente está vendo hoje, esse ambiente bem democrático, bem discutido, onde as coisas são transparentes, a população se envolvendo cada vez mais, porque também muitas pessoas falam, existe isso, existe aquilo, mas as pessoas também não participam um pouco, viu, Guto? Aí não tem... Enfim, mas hoje a gente tem... Fica fácil só criticar, né? Fica fácil criticar, mas é isso aí. Eu espero que o PMDB se recomponha com o passamento do Marcos de Rossi, né? Que para mim também, dentro de alguns meus encaminhamentos políticos futuros, o Marquinho também já fazia parte, a gente conversava muito, né, com o Marcos de Rossi, e para a gente foi uma mudança assim radical, né? Mas o PMDB, como ele disse, é o maior partido do Brasil, né? Sabe superar essas crises, e eu tenho certeza que os exemplos deixados aí pelo Marcos só vão fortalecer daqui para frente, e espero que o partido continue ao nosso lado aqui, ajudando a administrar a cidade, que nós precisamos também do PMDB. Écio, saída a Marcos de Rossi do cenário político, quem são agora, na sua opinião, os nomes que podem ocupar essa liderança que o Marcos de Rossi exercia dentro do partido? Até, como você lembrou bem, presidente do PMDB. Então, nós tínhamos, antes do Marcos de Rossi, e sempre temos, o Banha. O Banha sempre foi um dos mais votados vereadores de Santos e o mais votado do meu partido, do nosso partido, o PMDB. E tem uma história partidária um pouco diferente da do Marquinho. O Marquinho veio do PTB. Né? Então ele era, né? Nós chamamos assim, um cristão novo, digamos assim. Recentemente estava no PMDB. Já o Banha não. O Banha é flor da nata do PMDB. Nasceu lá quando eu era presidente do partido, com a filiação dele abonada pelo Justo, pelo prefeito Oswaldo Justo. Né? Então ele tem uma carreira toda ligada ao PMDB. É uma história que ele tem, esse moço. Hoje ele ocupa, então, a condição de ser o grande líder nosso do PMDB aqui na região. Na região. Bagagem não falta para o Banha. Agora, viu, experiência. Guto? Vamos falar dos seus livros aí agora. Tem Esse uma passagem aqui que diz muito de perto sobre o que nós estamos falando. Né? Foi uma frase do ex-prefeito Oswaldo Justo, que eu coloquei aqui no livro. É pequenininho, né? Diz assim: aceito serenamente as vaias que recebo, pois como fui eleito pelo povo de Santos, as considero como sendo os aplausos da oposição, o que é fundamental em toda a democracia. Já os xingamentos, que não tiveram serventia alguma nem no negro período da ditadura, não posso aceitar, pois além de demonstrarem falta de argumento, de respeito e de educação, revelam a falta de caráter de quem xinga. Essa frase, o Justo disse na Praça Mauá, eu estava do lado dele, quando de uma manifestação pública comandada pelos membros da comissão tarifária. Naquela época existia a comissão tarifária que fiscalizava o preço da tarifa do transporte. Da passagem dos ônibus. Depois que o Justo saiu, ninguém mais falou nessa comissão tarifária. Acerca de um equipamento denominado chiqueirinho, chiqueirão. Era um equipamento que evitava que o cidadão entrasse no ônibus e saísse sem pagar. Descesse por trás. Aí houve um movimento na Praça Mauá, você nem imagina como foi esse movimento, né? E protesto e tal, comandado pela comissão tarifária, que era um braço do PT, né? Então, e ele disse essa frase que consta desse livro e outras passagens. Esse, o Mistério do Arco-Íris, é uma segunda edição do Sal das Palavras. Esse é um segundo livro que escreveu. O primeiro é uma doutrina cristã chamada Primaz da Razão, e eu sou o Primaz. Um grupo de amigos fundamos essa entidade e me elegeram Primaz, e eu resumi essa doutrina num livro chamado Primaz da Razão. Depois, nas redes sociais... Podemos mostrar aqui, Matheus? Eu seguro enquanto ele fala, eu mostro aqui esse é o Sal das Palavras. Aqui. Esse é o Sal das Palavras. Esse foi o segundo livro, esse é um resumo das colocações nas redes sociais. Tem coisas pitorescas, tem histórias hilárias,
tem pensamentos profundos, tem coisas importantes, pensamentos de gênios da humanidade e também coisas do trivial, do dia a dia. E são histórias pequenininhas, são histórias das redes sociais, quer dizer, o sujeito não se cansa nada de ler, porque ele abre em qualquer página, pequenininho, pode ler. Eu queria deixar esse livro, O Sal das Palavras, para você, Guto, né? Muito obrigado. Depois eu vou querer que o senhor faça uma dedicatória aí, por favor. E com uma historinha chamada O Poder da Determinação. A historinha O Poder da... Eu li a do Justo, este eu vou dar para o vereador Ademir. Muita honra receber esse livro. Agora, O Poder da Determinação. Apesar de ter perdido o braço esquerdo em um terrível acidente de carro, e por isso enfrentar grandes limitações, um garoto de 10 anos decidiu praticar judô, passando a ter lições com um velho mestre japonês. Como após 3 meses de treinamento só lhe havia sido ensinado um único movimento, o garoto indagou se não deveria aprender outros, e o mestre, calmo e convicto, respondeu: este é realmente o único movimento que lhe ensinei e é o único que você precisa saber. Ainda que não tenha entendido completamente o que lhe dissera o mestre, mas confiando plenamente nele, o garoto continuou treinando, até que foi inscrito a participar de seu primeiro torneio. Surpreendendo a todos, o garoto conseguiu vencer com facilidade seus 2 primeiros combates. No terceiro, teve que encarar um adversário muito mais difícil. Ainda assim, o menino usou seu único movimento e também venceu a luta, habilitando-se para disputar a final do torneio, contra um oponente mais forte e experiente. Como o menino não tinha um braço, cogitaram de cancelar a luta. Porém, o mestre interveio dizendo: de modo algum, deixe-o continuar. E por incrível que pareça, o garoto venceu a luta e tornou-se campeão do torneio, usando o seu único movimento para imobilizar o adversário. Depois da luta, o menino indagou de seu mestre como conseguira ganhar o torneio com apenas um movimento, ao que o mestre respondeu: você ganhou por 2 razões. Em primeiro lugar, você dominou um dos golpes mais difíceis do judô. E em segundo lugar, a única defesa conhecida para esse movimento seria o seu oponente agarrar o seu braço esquerdo. Mas como você, infelizmente, não tem mais o seu braço esquerdo, a sua maior fraqueza transformou-se na sua maior força. Com essas palavras, eu gostaria de passar as suas mãos, então. Muito obrigado, doutor Esso. Esse livrinho. Muito obrigado. E ao Ademir? Eu já faço aqui, depois vai autografar, por gentileza. Voltando à nossa realidade, eu não podia deixar o senhor embora do programa sem falar da questão de uma vitória do reajuste da URV, que o seu escritório foi o primeiro no Brasil a conseguir um ganho para um grupo. Como é que está essa situação? Isso aí foi o seguinte, quando em 1994 o doutor Davi Capistrano era prefeito de Santos, o dissídio da categoria do servidor público é sempre no mês de fevereiro. Como ele tinha um compromisso, quando foi eleito, de prestigiar o funcionalismo, de repor as perdas salariais, ele repôs as perdas salariais, deu um reajuste de 190%. 140% por conta da defasagem salarial e 50% por uma expectativa inflacionária, porque naquela época a inflação era 30% ao mês. Mas aí veio uma medida provisória que criou a Lei 8.880, que mudou o padrão monetário do país, de cruzeiro real para real. E essa medida ela criou uma unidade de valor chamada URV, para manter os preços, as tarifas, os salários e tal, num patamar que não sofresse uma depreciação com a mudança da moeda, chamada URV, Unidade Referencial de Valor. Muito bem. Na Prefeitura de Santos, o prefeito converteu os salários dos servidores no dia 31 de março, embora a lei determinasse que fosse até 1º de março. E com o valor da URV do dia 31 de março. Como ela tinha uma variação diária, entre o 1º dia de março e o 31 de março, houve uma desvalorização de 42,8%. Quando eu peguei os olerites lá no Sindeste, que eu era advogado do Sindicato dos Servidores Estatutários, e fiz a cálculo, eu falei: eles estão tirando 42,8%. A diretoria do sindicato falou: mas como? Nós recebemos 190% de aumento agora, o maior aumento da história, como é que perdemos 42%? Mas perdemos.
E aí o senhor demonstrou o que o senhor havia verificado no Dolerites. Aí nós entramos com as ações e a Justiça interpretou que a legislação federal era para funcionário federal, que não tem nada com o município. É absurdo. A lei que muda a moeda, como é que pode ser só para o federal? Tem que ser não tem como dividir esferas numa coisa que todas as esferas do poder. E aí, depois de muito tempo, depois de 10 anos, quer dizer, isso aconteceu em 94, quando foi em 2004, né? Aí o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a maior corte para analisar a aplicação da lei federal, o Supremo é a lei constitucional, mas o STJ é a lei federal, concluiu que nós tínhamos razão. Então foi a primeira vitória no Brasil que reconheceu a perda na conversão da moeda, de 42,8%. Existia no Rio Grande do Sul uma outra ação semelhante a essa, mas era uma variação de 11%. A nossa era de 42,8%. Agora, uma coisa é você ganhar a ação... Isso feito, então, com esse grupo que ganhou, outras pessoas também começaram a fazer o mesmo, ou seja, formar grupos para entrar com ações semelhantes. Não, mas a gente sempre continuou entrando, sempre fazia 10, escritório... 10, Esse grupo que ganhou era o maior, tinha 170 pessoas. Né? Só que aconteceu o seguinte, aí passou a se discutir o valor a ser reposto com a perda. Né? Aí a municipalidade, numa outra fase da execução, que chama-se embargos à execução, ela sustenta que, como ela deu uma antecipação por conta de uma inflação futura que acabou não existindo, porque ela deu um reajuste de 190% e a inflação era só 140%. Então, esse 50% a mais compensaria essa perda de 42,8% ocorrida quando da mudança da moeda. Um atraso na conversão quando na mudança da moeda. Mas o Superior Tribunal de Justiça já tem entendido que reposição de perdas salariais não se confunde com a mudança da moeda. A mudança da moeda não pretendeu aumentar nem diminuir o salário de ninguém. Então não pode se falar que ajuste salarial seria levado para efeito de compensação. Mas até voltar esse processo novamente lá para Brasília, e voltar essa outra discussão nessa outra fase, chamada fase de execução, também demanda um outro sacrifício monstruoso. O senhor falou, entrou em 94, saiu em 2004, 10 anos... Na primeira fase. Agora, na fase de execução, vamos esperar mais não sei quanto tempo. Só um grupo de todos que nós patrocinamos, um grupo que recebeu. Eles eram servidores da autarquia CAPEP. Né? Não eram servidores da CAPEP. A CAPEP, eles eram pensionistas da CAPEP. Naquela época, receberam. Porque eram pensionistas, servidor falecido, quem pagava a pensão, hoje não, hoje é o IPREV que paga. Mas naquela época, de julho de 2007 para cá, é o IPREV, Instituto de Previdência. Mas antes, a Prefeitura pagava a aposentadoria para os inativos, mas a pensão para os pensionistas era a CAPEP. Hoje não, hoje a CAPEP Saúde só se relaciona com assistência médica, mas antes não, ficava com a obrigação de pagar a pensão para os pensionistas. Então, um grupo de pensionistas que recebia esse grupo pela CAPEP ganhou ação e recebeu. Foi o único grupo que recebeu efetivamente. Os outros, alguns estão recebendo mês a mês, mas não o... Mas vamos torcer aí que a justiça seja feita e que os demais também que ingressaram com a ação recebam... Vira precatório também? Vira precatório. Isso quando chega no final, quando está homologado. Ainda vira precatório. Ainda vira precatório. Então não vai ser difícil receber. Vereador Ademir Pestana, o senhor digamos assim, ligado no que está acontecendo, fez um projeto de lei para discutir ou para proibir o uso do aplicativo Uber aqui em Santos? Os dois, Guto. Esse é um aplicativo que ele não tem a legalidade suficiente ainda para estar operando, né? É uma forma de você prejudicar uma outra categoria, que é os taxistas, né? E uma forma também até de desvio de divisas do nosso país, né? Porque na medida que você usa o Uber, ele já retém 20% lá no país de origem. Né? Esse dinheiro, esse imposto, então não ficaria na cidade, não ficaria aqui, não fica na cidade. O taxista paga. O taxista paga. E o próprio artigo 12 da Constituição, quando ele fala sobre o transporte de pessoas individual, né? Ele tem algum regramento que tem que ser cumprido, por exemplo, como tabelas, né? um taxímetro, como treinamento do profissional, identificação, licença, enfim, tem outros fatores que os taxistas são obrigados a ter que o Uber não tem. Então, você está abrindo aí
para que pessoas se credenciem no Uber com os seus veículos e possam fazer esses serviços, né? Amanhã você pode estar correndo o risco de ligar para o Uber, botar os seus filhos, nem saber quem é o motorista, se ele realmente é credenciado ou não, como a outra categoria. Então, não que eu seja contra a tecnologia, porque eu acho que ela é bem-vinda, mas, como a gente estava também discutindo aqui em outro momento, nós estamos num país em desenvolvimento. Se a gente for abrir tudo para esses países poderosos, eles vêm aqui e aniquilam a gente de alguma maneira. Então é uma forma de proteção também, mas nós não estamos lançando, ainda não existe o Uber na cidade de Santos, né? É uma forma de prevenção, de debate, de preparação para uma discussão maior com relação à própria categoria dos taxistas. Eu acho que é uma coisa muito polêmica, né? O primeiro impacto que veio, eu percebi a imprensa global assim, e as pessoas favoráveis ao Uber, mas elas são favoráveis talvez pelo conforto, pelo que elas escutaram, né? Mas na medida que você passa para um debate, começa a colocar legalidade, fala de algumas categorias de trabalhadores, as coisas começam a mudar de alguma maneira. Mas estamos aí, estamos iniciando esse debate, vamos fazer audiências públicas, vamos trazer isso à discussão. Com relação a essa polêmica que é o Uber. Vão também conversar com o sindicato dos taxistas? Eu, a partir da próxima semana, eu já comuniquei, já mandei o projeto. Na próxima semana farei uma visita a todas as cooperativas, aos sindicatos dos taxistas, né? Levando lá o projeto e pedindo que eles também se manifestem. Quem sabe até os taxistas possam ter veículos como Uber, veículos maiores, taxistas usando ternos, com água, com balinha, enfim, eles podem criar essa categoria também e se preservar contra uma concorrência aí desleal até o presente momento. Essa sua colocação, na minha avaliação, é uma colocação bem inteligente e estratégica. Se criar uma elite, mas todo mundo continuar partilhando do mesmo público-alvo. Público-alvo, você aí faria uma divisão, quem quer um ar-condicionado, quem quer uma coisa, o próprio consumidor... Isso. Até pelo aplicativo, ela teria ali o Táxi Premium, o Táxi Plus, sabe, o Táxi VIP, né? Ela teria também essa opção, né? Nas pesquisas demonstram aí que no atendimento o Uber é um pouco mais caro, né? É mais caro, mas o conforto é um pouco melhor. Mas os táxis também são atendidos pelos taxistas mais rápido que no próprio Uber. É uma discussão, é interessante isso aí, né? Então, como parlamentar, eu tenho que levar isso para discussão para ver o que é melhor para essas categorias, para a própria população, enfim. Muito bem pensado, vereador, porque é um assunto que está criando polêmica, que diz respeito ao mercado de trabalho e a trabalho. Sim, famílias. O trâmite agora é essas discussões acontecerem em audiências públicas. E para virar lei, o que precisa? Precisa esse debate todo, né? Precisa um entendimento, a gente levar isso em audiências públicas, levar para a Câmara para discutir, depois nós temos o Executivo também para ver como é que ele aceita isso, né? Então levar as coisas bem conscientemente, né? Mas os taxistas a gente percebe que são uma categoria muito unida, mas eu acho que isso só vai somar, né? Se a gente conseguir o propósito de inibir o Uber aqui, eu tenho certeza que a própria categoria dos taxistas vão procurar dar um serviço melhor, crescer um pouquinho mais naquilo que é o conforto para o cliente. Enfim, é uma discussão muito salutar de crescimento, eu penso dessa maneira. E que tem como objetivo melhorar o trabalho oferecido para a população. Infelizmente, me informa aqui a nossa produção que o nosso tempo estourou, eu vou ter que encerrar o TV Com Debate, o Ação e Reação. Um abraço lá para o Augusto também. Augusto capô de casa, você vai puxar a minha orelha porque eu me equivoquei aqui. Ação e Reação. Queria agradecer a presença do advogado Écio Lescrec. Volte mais vezes com o Augusto capô de casa, com certeza você vai voltar de novo. Vereador Ademir Pestana, muito obrigado pela sua presença. Telespectador, muito obrigado pela audiência. Ação e Reação volta na segunda-feira ao vivo. Bom final de semana.